Uma das perguntas mais intrigantes e difíceis dentro da teologia é: se Deus é todo-poderoso e perfeito em sua bondade, por que ele não destruiu Satanás e os anjos rebeldes imediatamente após sua rebelião? Para muitos, essa é uma questão que desafia o entendimento sobre a justiça e o poder divinos. Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente nesse mistério, explorando o conceito de livre-arbítrio, o propósito de Deus, sua paciência e o plano final de justiça. Vamos refletir sobre as respostas que a fé e a razão podem nos oferecer para essa questão tão complexa. Inscreva-se no canal, compartilha e deixa o like. Para começar a responder essa questão, precisamos falar sobre o livre-arbítrio. Em muitas tradições religiosas, Deus é visto como o Criador não apenas de seres poderosos, mas de seres livres. Tanto os anjos quanto os seres humanos foram criados com a capacidade de fazer escolhas reais, autênticas. Mas o que significa dar livre-arbítrio a uma criatura? Isso significa permitir que ela escolha entre o bem e o mal, entre a obediência e a desobediência. E com essa liberdade vem o risco de que essas criaturas possam rejeitar o próprio Criador. Satanás, originalmente um dos anjos mais elevados, fez essa escolha. Ele escolheu se rebelar contra Deus. E com ele, uma parte dos anjos também decidiu seguir esse caminho de rebelião. Se Deus tivesse destruído imediatamente Satanás e seus seguidores, estaria ele negando a própria liberdade que lhes deu. A liberdade só é autêntica quando se tem a capacidade de escolher, mesmo que isso inclua a capacidade de escolher o mal. A destruição imediata de Satanás seria como dizer que o livre-arbítrio é uma ilusão, que a liberdade só existe enquanto as escolhas forem favoráveis a Deus. Parte 2. A natureza do plano divino. Outro ponto importante a ser considerado é que Deus trabalha dentro de um plano que transcende o nosso entendimento limitado. Muitas vezes, nos perguntamos por que o mal existe ou por que Deus permite o sofrimento. Mas como criaturas humanas, não temos a visão completa do que Deus está fazendo. Em textos sagrados como a Bíblia, vemos que Deus opera em uma escala de tempo e propósito que não podemos compreender plenamente. É possível que, ao permitir que Satanás e os anjos caídos existam, Deus esteja realizando um plano que envolve a purificação e o aperfeiçoamento da criação. Alguns teólogos sugerem que a presença do mal serve para nos desafiar a nos tornarmos melhores, para que possamos crescer espiritualmente e moralmente. Nesse sentido, Satanás e os anjos caídos acabam, paradoxalmente, servindo a um propósito dentro do plano divino. Eles se tornaram adversários, mas esse papel de oposição pode ser uma ferramenta para o desenvolvimento da virtude e da fidelidade naqueles que optam por seguir a Deus. Parte 3. A paciência e a misericórdia de Deus. Um terceiro ponto a considerar é a paciência de Deus. Muitas vezes, associamos paciência à passividade, mas na teologia cristã, a paciência de Deus é frequentemente vista como um reflexo de sua misericórdia. Deus não está ansioso para punir ou destruir, mesmo quando se trata de criaturas que se rebelaram contra ele. Em vez disso, ele é descrito como longânimo, ou seja, paciente e disposto a esperar pela oportunidade de arrependimento. Embora Satanás e os anjos caídos tenham feito uma escolha irreversível de se rebelar, Deus ainda age com justiça e misericórdia. Ele dá tempo e espaço para que seus propósitos se realizem plenamente, mesmo diante do mal. Se ele age rapidamente para destruir, a profundidade de sua paciência e misericórdia pode não ser completamente revelada. Deus prefere que o mal siga seu curso até o momento certo, o momento em que sua justiça
será perfeita e completa. Parte 4. O papel de Satanás na narrativa divina. Além disso, Satanás não age fora dos limites do controle de Deus. De acordo com várias tradições religiosas, embora ele seja um ser poderoso e astuto, ele não é o oposto igual a Deus, como em uma batalha entre forças de igual poder. Satanás está sujeito aos limites que Deus permite, o que significa que ele só pode atuar dentro do escopo que lhe é concedido. Isso nos leva a refletir sobre o papel de Satanás na narrativa bíblica. Em livros como Jó, por exemplo, Satanás é mostrado testando os justos, colocando sua fé à prova. Embora seja o adversário, suas ações acabam servindo a um propósito maior de testar a fidelidade e o caráter daqueles que seguem a Deus. Deus usa o mal, de certa forma, para revelar o bem. A presença de Satanás e dos anjos caídos funciona como um contraste necessário dentro da narrativa divina. Parte 5. Justiça e julgamento finais. Contudo, a paciência de Deus e o papel do mal não significam que o mal ficará impune para sempre. A Bíblia e outros textos religiosos falam de um julgamento final, onde todos, incluindo Satanás e seus anjos, serão julgados e condenados por suas ações. O destino final de Satanás está selado. Ele será destruído no fim dos tempos, junto com todos os que o seguiram. Isso nos mostra que, embora Deus seja paciente, ele não é negligente em sua justiça. Haverá um dia em que o mal será completamente erradicado do mundo e a justiça divina prevalecerá. O fato de Deus não ter destruído Satanás imediatamente não significa que ele não agirá contra o mal. O julgamento final é uma parte fundamental do plano divino, e o tempo entre a rebelião de Satanás e esse julgamento final é, de certa forma, uma janela para que os propósitos de Deus se revelem plenamente. No final, a pergunta: por que Deus não matou Satanás e os anjos rebeldes? Nos leva a uma reflexão profunda sobre a natureza de Deus, o livre-arbítrio e a justiça divina. Deus não age de acordo com nossos impulsos imediatos ou nosso senso limitado de justiça. Ele tem um plano maior, um plano que envolve paciência, misericórdia e, por fim, justiça. Satanás e seus seguidores terão seu destino, mas tudo isso acontecerá no tempo e da maneira que Deus, em sua sabedoria infinita, determinou. Obrigado por assistir. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa questão e quais outros temas você gostaria de ver por aqui. Até a próxima!